E aí, tudo certinho com você? Meu nome é Daniel Maciel. Oi, gente, eu sou a Adriane. E estamos aí mais uma vez para falarmos sobre a primeira temporada de The Boys. Dessa vez sobre o terceiro episódio, que se chama Na Fissura, tá? Em inglês é Get Some. Mas antes da gente começar, não se esqueçam de seguir a gente lá no Instagram, @podcastarctrama, de curtir nossa página no Facebook e de interagir com a gente. Nós estamos esperando a sua mensagem. Com certeza. E eu acho que em 2 dias a gente já tem 40 seguidores. Né? E a gente ficou um pouco feliz. Não tivemos nenhum feedback ainda, então ninguém falou o que achou, se está curtindo. Mas se você não ouviu o nosso podcast ainda, você ainda vai ouvir falar dele, pode ter certeza, tá? Então, vamos lá. Uma coisa legal para falar sobre o episódio também é que ele foi escrito pelo George Mastras. E o George Mastras fez parte da equipe de roteiristas e produtores de Breaking Bad. Inclusive, escreveu o 5º episódio da 5ª temporada, chamado Dead Freight, que eu não vou falar aqui, para quem não viu Breaking Bad ainda, para não dar nenhum spoiler e atrapalhar a sua apreciação daquela maravilha de série, mas é um daqueles episódios que você termina sem chão, né? Aqueles episódios que marcam a história de todo mundo que assiste séries e tal. Então, um trabalho, um roteirista aí de primeiro escalão, né? Um cara incrível. Então, voltando à questão dos 3 plots, a gente vai começar falando dos garotos, né? O The Boys aí, sobre o que mais ou menos a gente acha interessante chamar a atenção. Eu acho que a primeira coisa, por se falar em Breaking Bad e fazer o gancho com isso, é justamente a referência do começo desse episódio com, eu não lembro se é o 3º episódio, o 4º episódio de Breaking Bad, quando o Walter White e o Jesse Pinkman matam um cara em diversas circunstâncias ali, tem vários problemas, e eles estão com um rolo com um traficante de drogas, e o traficante morre, eles levam para casa e decidem dissolver lá, dissolve o traficante na banheira. E o Jesse, todo enrolado, em vez de seguir essa recomendação do Walter White e dissolver o corpo dentro de um tanque de plástico, ele dissolve na banheira. E o ácido come a banheira, esparrama ossos, cartilagens, sangue, carne para todo lado. E eles têm que ficar limpando lá aquele sangue. E acontece uma coisa muito parecida aqui, que o pessoal tem que limpar o sangue do translúcido, que o Rio explodiu no episódio anterior, eles limpam. E o Huey, ainda em choque, não consegue conciliar tudo o que está acontecendo. E aí, numa conversa entre eles, o Butcher ele libera o Huey para ir para casa com o French. Eles vão para casa e na casa o Huey tem ali um momento de lucidez e de angústia e uma catarse, quando ele entra num estado emocional muito intenso e ele destrói todos os pôsteres e quadros. É meio clichê esse tipo de cena de tomada de consciência, mas eu acho que ela funciona, né? Ela funciona bem, porque ele destrói os bonequinhos, destrói os posters, né? Ele sai destruindo tudo, bonequinho do A-Train, porque ele realmente era fã do A-Train, e fica essa questão de destruição dos ídolos, né? Essa coisa de tomada de consciência individual, e um dos elementos fundamentais dessa tomada de consciência individual é a destruição desses ídolos, sobretudo esses ídolos humanos, né? Essas pessoas. No final das contas, os super-heróis ali são seres humanos. E ele destrói tudo. Essa cena é muito poderosa, ela é bem forte. Então, acho que vale esses pequenos detalhes, né, sobre esse episódio. E na continuidade de montar a banda, então eu falei muito de montar a banda no episódio passado, mas é quando você vai juntar a equipe. Então, você sai, vai na casa de um, vai na casa de outro, aqueles clichêsões, aí o cara tá num bar, aí o outro tá numa oficina mecânica, aí o outro tá numa, sei lá, na cadeia, aí você vai chamando todo mundo para você montar a gangue, montar a banda e aí ir pra ação. Então, a escolha da temporada é interessante, porque você vai pra ação, conforme a ação se desenvolve, você vai trazendo os elementos da banda. E isso traz uma outra coisa muito importante, que é a história pregressa, que é uma coisa que eu já queria ter falado antes,
Mas essa história toda que a gente está vendo, que a gente assiste na primeira temporada, ela já teve um começo, né? Ela tem uma backstory muito importante. Só que nós entramos nessa primeira temporada pela perspectiva do Rio, então a gente vai acompanhando e entendendo tudo que aconteceu, na maior parte, pela perspectiva dele. Então, você tem vários elementos que a gente vai entender, como a Mallory, esses personagens que o Butcher ele convoca, às vezes em cada episódio, ou personagens que vão aparecer e entrar na banda. E nesse episódio é o Leitinho da Mamãe. E aí você se pergunta, mas que raio de nome é esse? Eu não consigo entender muito bem qual que é a brincadeira desse nome, mas a gente fica chocado. What the fuck? Que nome é esse? E isso me faz... Eu vou deixar isso para depois, porque eu quero fazer uma relação importante sobre esse nome com um outro personagem da série, tá? E eu acho que isso vai aparecer em algum momento do passado isso deve ter uma relação, mas é um negócio muito estranho. Mas qual é a relação do nome Leitinho da Mamãe com outro personagem da série, que quem assistiu tudo já deve estar imaginando com quem que eu estou pensando, se existe algum link ou não. Mas dito isso, existe um passado, né? Tanto o French como o Leitinho da Mamãe tiveram uma relação com o Butcher. Algo deu muito errado, a gente não entende, até o momento que o Leitinho da Mamãe se recusa, né? Ele recusa o chamado para entrar na aventura, ele recusa, e ele trabalha ali como... Qual é o nome mesmo? Ele cuida de menores infratores. Ele cuida de menores infratores, num tom bastante educacional, bastante formal, bem didático. E uma das perguntas que ele faz para o Butcher para poder entrar na banda é se o French está junto. E o Butcher mente com a maior cara de pau. E usa de uma ironia dramática aí, porque nós sabemos que o French está na gangue, o Butcher diz que não está, e você se pergunta, por que não pode falar? Por que esses dois não se entendem? Então, mais uma jogada do roteiro de quem tem muita experiência, sabe contar uma história, e fica plantando essas coisas que parecem detalhes bobos, mas que no final ajudam a engatar tudo, conectar tudo e gerando essa trama muito bem articulada, muito coesa. Depois disso, o Leitinho da Mamãe decide entrar na banda, e aí eles vão e eles se encontram em algum momento. E já o French já puxa a faca, eles já querem sair na porrada, aí o Butcher segura, deixa disso, deixa daquilo, e por aí vai. E aí tem uma citação de que o French é culpado pela morte dos netos da Mallory, né? E aí a gente está querendo saber quem é essa Mallory. Pra falar a verdade, eu não lembro se ela já apareceu no segundo episódio, no primeiro. Não. Ela não apareceu. Não. Mas você já quer falar sobre o que da Mallory? Ela aparece nesse? Não, ela vai aparecer mais pro final da temporada. Pode falar? Quem ela é? Ela é como o Butcher é para o Rio. Então, ela chegou no Butcher e chamou o Butcher pra aventura, digamos assim. Pra acabar com Pra acabar com os heróis, né? Com essas mentiras. Então você nota um movimento de alguém que trouxe o Butcher para a história, e a gente vai falar isso em outro episódio, e o Butcher traz o Hughie para a história e vai arrastando todos esses outros personagens para dentro dessa história, para essa trajetória de vingança. Mas eu acho melhor deixar isso mais pra frente, porque até o momento a gente não sabe o porquê fez o Butcher aceitar. Porque assim, no caso do Hughie, a namorada dele morreu. E no caso do Butcher, o que aconteceu pra ela recrutar ele? Eu vou até olhar na minha cola aqui, porque tem uma questão que o Leitinho da Mamãe não pergunta pra ele pro Butcher se ele tá entrando nessa história por causa de algo passado. Sim, ele dá a entender que o alvo do Butcher é o Homelander e que o Butcher tá fazendo tudo isso por causa da Becca. A tal da Becca. A tal da Becca. E eu não sei se é intencional, mas eu, particularmente, numa série que eu escrevi, que a gente desenvolveu, mas a gente não conseguiu... A gente teve muito contato e o pessoal se interessava, a gente não conseguiu produzir a série. E na minha série eu tenho uma tal de Rebecca. Por que eu escolhi o nome Rebecca? Por causa de um filme do Alfred Hitchcock, que chama Rebecca. E o que tem no lance da Rebecca no filme do Alfred Hitchcock? Toda a história se passa em torno da Rebecca. Só que a Rebecca não aparece em nenhum momento do filme.
tudo gira em torno da Rebecca, né? E na minha série, que era sobre desaparecimento de adolescentes, a menina desaparecida chama Rebecca. Então tudo gira em torno do desaparecimento da Rebecca. Coincidentemente, parece que tudo na primeira temporada de The Boys gira em torno da Rebecca, né? Que praticamente não aparece. Então eu acho que esse link aí é um link interessante. Eu não tinha pensado nisso antes, pensei aqui no improviso, mas é por aí. Então você tem essas primeiras informações e aí a banda se junta, né? E vamos dizer assim, esse primeiro ato da banda se juntar e você entender todas essas confusões entre eles e do Huey demonstrar aí esse processo dele de amadurecimento e de não idolatria desses falsos ídolos, vamos dizer assim. É um negócio meio religioso até. Então, é quase religioso aquela coisa de não adorar os falsos ídolos e blá 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 e blá 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 blá. Lógico que a série também vai ter muita referência à mitologia grega, mas isso aí a gente pode deixar mais para o final, quais são as referências relacionadas à mitologia grega, e vamos entrar na questão do The Boys. O que vai acontecer com o The Boys depois que o Butcher junta a banda? Então, o Translúcido tinha falado, né, antes de morrer, que o A-Train, se alguém soubesse no que o A-Train estava metido, seria a namorada dele, que é a Lâmina, que também é uma heroína. E aí eles se unem, os The Boys se unem. É uma heroína de segundo, terceiro escalão, né? Uma heroína que já não teve uma projeção, mas já está em decadência. Isso, já teve seu sucesso e agora tá meio que ali ninguém lembra dela. E aí eles se unem e eles resolvem grampear a casa dela. E aí o Huey e o leitinho da mamãe se disfarçam, vão lá, faz com que eles tenham acesso a todas as câmeras da casa dela. Acho interessante falar que quando eles estão... dá certo, e quando eles estão saindo do apartamento, eles dão de cara com o A-Train, mas o A-Train não reconhece o Huey. Sim. E só um comentário que eu acho importante dizer é que, mais uma vez, o Huey usa os poderes de homem comum, né, de vendedor de eletrodoméstico. Ele é meio bobo, ingênuo, mas é super inteligente. Ele usa o poder de vendedor de eletrodomésticos e o pessoal tentando bolar uma maracutaia muito grande para, sei lá, fazer o que com a lâmina para descobrir o que acontece entre ela e o A-Train, ele pega e fala, gente, é só eu fingir que eu sou um cara da NET ou da Vivo, desculpa aí o product placement, mas... E ele fala, é só eu entrar lá, descobrir o IP dela e a gente tem controle de todas as câmeras. Não precisa ser um negócio miraculoso, é um negócio simples. Aí ele vai, entra, resolve isso daí, tem toda uma tensão. E aí na saída eles trombam o A-Train. Isso. E o A-Train não o reconhece. É a frase do A-Train, eu conheço muita gente. E deixa passar batido. Até porque... pra ele não importa, né? Só mais uma pessoa e, tipo, eles assistem, né, o que se passa no apartamento da Lâmina. E aí eles veem a Lâmina e o A-Train conversando. E o A-Train tá preocupado com a corrida. E aí ele pede o composto V, que é uma droga que os heróis usam pra aumentar os poderes. Porque ele não se sente confiante o suficiente pra ganhar a corrida sem isso. E a Lâmina tenta fazer a cabeça dele pra ele não usar, porque da última vez que ele usou, ele desintegrou uma menina. Então aí os The Boys descobrem que quando o A-Train matou a namorada do Huey, ele estava sob o uso da droga, do composto V. Então ele estava ligadão. Os dois heróis discutem porque o A-Train quer a droga e aí no meio da discussão a Lâmina descobre que ele não vai assumir o namoro dos dois na corrida, porque até então é um segredo a relação dos dois. Eles brigam, o A-Train vai embora com a droga e a Lâmina fica sozinha. E aí os The Boys decidem ir na corrida disfarçados para conseguir uma amostra do composto V. Perfeito. E eu acho que isso remete ao nome do episódio. Em inglês, particularmente, eu não sei o que é a referência Get Some, mas em português, na fissura, é alguém que está muito ligadão ou está precisando de determinada, vamos dizer de maneira bem formal, substância química, né? A alteradora dos padrões físicos, mentais, psíquicos e por aí vai. Dito isso, eles vão para um evento da Void, que é a corrida do A-Train com o outro herói, o Shockwave. Shockwave, que é um herói meio de segundo escalão, mas está chegando junto, né, querendo tomar o posto do A-Train. E aí rola toda uma manobra para eles terem acesso a esse composto. Então faz uma estratégia de guerra com observação, o Huey finge que é um jornalista, e o French vai fazer uma missão impossível aí de tentar pegar o composto V na bolsa do A-Train.
porque provavelmente o A-Train vai usar o composto para poder ganhar a corrida. Tem uma situação onde o Huey vê a Starlight passando ali no evento e ele vê que ela vai entrar no vestiário e ele já está ligado que dentro do vestiário está descendo, o French está tentando pegar o composto V. E eu só acho interessante falar desse ponto porque, para mim, é a segunda referência a uma obra anterior, que é a Missão Impossível. A famosa cena do... Eu não lembro o personagem do Missão Invisível, o nome dele, e ele vai tentar entrar numa senha de um computador, alguma coisa assim. É uma cena muito bem escrita, inclusive. Embora eu não seja lá um maior fã de Missão Impossível, conheço o nome dos personagens, nada, mas eu lembro que quando eu vi essa cena, no caso do Missão Impossível, ela é muito bem escrita, porque existe uma série de fatores que aumentam a tensão ali, né? Ao mesmo tempo que o personagem do Tom Cruise está descendo para acionar o computador, ele está suando, é uma sala que tem alarme de som e de controle de peso, ele está suando, silêncio absoluto, você vê a gota prestes a cair no chão, ao mesmo tempo a pessoa que usa a sala foi no banheiro, está voltando, e você tem consciência disso, o Tom Cruise não, ou seja, mais uma vez o recurso da ironia dramática, muito bem utilizado, você fica preocupado com essa volta do técnico que vai acionar o computador. Enquanto isso, o personagem que segura a corda para o personagem do Tom Cruise mexer no computador e no acesso do computador, tem um rato que está andando no duto e começa a brigar com o personagem que está segurando a corda. Ou melhor, que segura a corda. Eu odeio usar gerúndio, mas enfim. E a tensão eleva, porque são muitos elementos que estão em jogo ali na cena do Missão Impossível, para segurar essa tensão toda e usar o efeito que o Hitchcock também adora, né? Como eu disse aqui agora há pouco, algumas prováveis referências ao Hitchcock, você tem esse uso muito bem elaborado da ironia dramática. No caso, a única coisa que a gente tem acesso é que a Starlight abre a porta e volta para falar com o Huey, então ela não vê o francês pendurado na corda tentando pegar o composto V. Aí o Huey, do nada, vamos tomar uma cerveja, eu te pago a cerveja mais cara. Porque ele não sabia que a Anne era a Starlight, e a sorte é que nesse momento ele reconhece ela, né? E ali, mais uma vez, o Huey usa os seus poderes de homem comum e vai lá e para a ação. Lembrando, o leitinho da mamãe, ele não está ali na correria e ele está fazendo uma outra coisa. Eu acho importante falar que o French não achou o composto V, porque o A-Train já tinha usado e aí eles não conseguiram pegar a droga na corrida. Sim, com certeza. Eu esqueci desse detalhe. E o leitinho da mamãe, ele está fazendo uma outra coisa, que ele está fazendo a vigilância em cima da lâmina, né, da Pop Clown. Ele percebe que ela está muito ligadona, e ela fica muito ligadona justamente por causa da questão do relacionamento, porque parece que o A-Train ia dizer que eles estavam juntos, que ele estava feliz com ela, e na verdade ele fala que ele está solteiro e ele está disponível. Parece que tem uma relação com a Voight, controla essa questão de com quem as pessoas se relacionam. Eu acho que não deve ser nada estranho no mundo de celebridades. Ele percebe que vai dar alguma coisa muito errada com a lâmina, porque tem uma historinha lá que ela está devendo um aluguel, ela não tem como pagar o aluguel e ela decide seduzir o dono da casa lá, o landlord, que está cobrando o aluguel dela, e eles vão transar. Só que como ela tá muito louca, ela erra a mão, e ela é uma super, e ela mata o cara sentando na cabeça dele. Sem querer. Sem querer. E aí, nisso, o leitinho da mamãe já chamou a banda, né? Já chamou os The Boys aí, eles estão assistindo a situação, e o Huey tenta salvar. Porque o Huey percebe que o cara vai morrer e tenta ir lá salvar o cara, mas o Butcher não deixa. Porque o Butcher fala que não ia dar tempo e que a fraqueza de todos os heróis é a reputação deles. Então a lâmina tá exatamente onde eles precisam que ela esteja naquele momento. E fica uma dúvida se o Butcher... Eu acho... É o tipo de dramaturgia que eu gosto, porque tem uma dramaturgia que é o personagem olha pro outro e fala assim: ah, você não gosta de mim porque eu sou pobre. Aí o outro fala: eu sou rico e eu não gosto de pobre. E eu acho que é uma dramaturgia muito fraca, né? Muito expositiva e muito na lata. E essa dramaturgia que o personagem age e você é obrigado a entender o que ele está fazendo, isso eu acho que é a interação que você tem com uma obra. Porque nesse sentido, o Butcher é extremamente racional
ou cruel, ou utilitarista, mas tem um fato aí que é verdade. Eles não conseguiriam, como o Butcher fala, subir 3 lances, atravessar a rua, subir 3 lances de escada antes dela matar o cara. E ainda iam se expor e perder uma oportunidade. Então, é um personagem complexo tomando decisões. E não fica um lance assim, maniqueístas, de você ser ruim, de você ser bom, de você ser mal. E, né? Então, acho que são esses os bons momentos do roteiro que os personagens se revelam com uma complexidade um pouco maior do que a média, né? Então eles tiram proveito da situação, entram no apartamento, né? Pegam a lâmina no jeito, né? Porque não tem, não tem como ela esconder, o cara tá morto ali no chão. Filmado. E aí eles chantageiam ela, né? Ela tem que falar tudo que ela sabe sobre o A-Train e sobre o composto V. Falando agora da Starlight, nesse episódio ela tá preocupada, né? Porque no episódio anterior ela levou uma bronca por ter impedido o estupro. E como a vítima correu e eles não sabem quem é a menina e tudo mais, e ficou ruim pro lado da Starlight, ela tá com medo de ser demitida. E aí ela vai numa reunião com a Madeline, só que quando chega lá, pra surpresa dela, a vítima apareceu, agradeceu a Starlight, confirmou a história da Starlight, e isso fez com que a Starlight fosse muito bem aceita. Então ela tá em alta. Sobretudo nas redes sociais. E aí ali é uma reunião, tá a Madeline, a menina da Relações Públicas, e tem 2 caras do marketing. E aí eles contam uma história pra Starlight, né? Da menininha do interior, ingênua, que vai pra cidade grande fazer parte do set. E aí a gente tem mais uma referência, a Dorothy, do... Gente, como eu esqueço o nome do filme? O Mágico de Oz. Do Mágico de Oz, e fazem referências à música do Elton John, Goodbye Yellow Brick, Adeus Estrada de Ouro, da Perda da Inocência, e... Então eles falam pra ela, né? Ela chegou na cidade grande, encontrou coisas terríveis, e agora? O que ela vai fazer? Então eles falam, né? Adeus, tijolos amarelos, e olá, Starlight. E aí eles mostram um traje novo pra Starlight usar. E o traje é horrível, super sexualizado. E na hora a Starlight fala que não vai usar, porque não é a cara dela. E aí eles tentam convencer ela, falando que é a cara dela sim, que é ousado, é feminista, porque mostra como ela é confortável com o corpo dela e que ela não tem medo de mostrar ele. E que o traje conta a história dela, fala sobre o que ela está passando. E aí, nesse momento, a Starlight pergunta pra eles, né? Como eles sabem o que ela está passando? E aí eles ficam sem resposta. A Starlight fala de novo que não vai usar porque ela tem o direito de escolher o quanto que ela quer mostrar do corpo dela. E ela tem razão. Só que a Madeline fala que se ela não usar, aquilo ali é uma parceria, e se ela não usar o traje, ela vai ser expulsa do set, ela vai ser demitida. Eu particularmente, eu acho que essa cena, ela é excelente. Existe uma hipocrisia muito grande por parte de determinados grupos, como no caso do grupo da Voice e das celebridades, de defender determinados interesses, que são da boca para fora, sem consciência e simplesmente pela questão do marketing. Eu acho isso muito atual, acho isso muito, muito contemporâneo. E eu acho que a série, particularmente, eu acho que esse é um dos pontos altos da série. Se a gente tiver que juntar aqui e falar quais são os pontos altos do episódio, melhor dizendo, eu acho que o ponto alto do episódio um dos pontos altos do episódio é esse, justamente pela Starlight desmascarar essa hipocrisia daquela instituição que tenta assumir um discurso progressista, mas está usando ele de acordo com as suas necessidades e, né, é por aí. Então eu acho que é um tratamento legal, porque é uma coisa sincera que parte da Starlight. Com certeza, porque assim, como eles entendem o que ela está passando, sabe? A menina tá sofrendo abuso desde o dia que ela chegou, e aí chegam 2 caras que ela nunca viu na vida, e eles nunca viram ela, e falam, use isso aqui, tipo, que vai expor ela mais do que ela gostaria, porque conta a sua história, sabe? E tipo assim, é feminista, porque você fala que você se sente confortável com o seu corpo, sabe? Tipo assim, tá bom, se ela quisesse usar o traje, tudo bem, é uma escolha dela, mas ela não quer. Mas no caso da Madeline, ela sabe. Até porque quem começou tudo, o primeiro abuso que a Starlight sofreu ali foi com o Profundo. E a Madeline meio que vai passando pano nessas coisas.
E ela mesma, tipo, a Starlight sofre mais um assédio agora pela Madeline. Tipo, se você não usar, você vai ser demitida. Então eu acho que talvez essas pessoas da empresa menos importantes, tipo os caras do marketing, não saibam. Talvez eles só sejam meio estúpidos mesmo. Mas a Madeline sabe. Depois dessa ameaça da Madeline, a Starlight aparece na corrida do A-Train usando o traje novo. E no momento ali, quando ela tá distribuindo alguns autógrafos, chega uma menininha de cerca de uns 10 anos, eu acho, pra pedir um autógrafo e a menina pede uma selfie. E a Starlight se levanta, só que na hora de tirar a foto ela fica sem graça, porque a roupa que ela tá usando mostra demais. Então ela tenta tampar, né, com a mão, e uns caras do meio da multidão, assim, grita pra ela mostrar os peitos dela. E aí rola maior climão, a menina olha pra ela, assim, sem graça. E a Starlight faz menção de resolver com os caras, mas mais uma vez impedem ela, né? Não deixam ela Relações resolver. públicas lá. Ashley é o nome da menina. Impede a Starlight, aí fica esse climão, a Starlight pede 1 minuto e sai. É a cena que ela quase entra no vestiário, quase vê o French, mas o Hughie reconhece ela e leva ela para tomar uma cerveja. E aí, conversando, ela desabafa de novo sobre o trabalho. E, na verdade, a Voight não quer que eles sejam super-heróis, né? Quer só que eles se pareçam com um. E o Hughie aconselha ela a largar esse emprego, né? Mas ela desconversa, fala que tem que voltar. Aí eles trocam os contatos. E fica por isso mesmo. A partir daí, o Rio e a Starlight vão sempre estar em contato e ajudando o outro, acho que, a entender esse novo mundo e lidar com as desilusões, entender o que eles podem fazer para superar esses problemas, né? E a única coisa que você tem aí que é um pouco fora desses 3 plots, geralmente centrais que a gente usa, é a questão da corrida do A-Train. E eu acho que isso é uma forma só de mostrar que, embora eles sejam os 7, estejam no topo e seja a elite aí dos heróis, a concorrência sempre está ali no pé dele, né? Está sempre atrás. E ele precisa correr mais do que os outros, porque sempre tem alguém ao encalço dele, né? Então, eu acho que essa questão entra ali só para colocar isso, e também para colocar a questão do doping, que é o que a gente vai entrar daqui a pouco. Além da concorrência que tá sempre ali no pé do A-Train, tem a pressão da Voight, né? Porque em algum momento ele fala que a Madeline avisou que se ele perder a corrida, ele tá fora do set. Então todos os heróis têm essa pressão. O que sobra agora para o final do episódio é a questão Homelander, né? Capitão Pátria. Então você tem o Anthony Starr, convenhamos, né? Se projeta muito dentro dessa série. Não vou dizer que ele rouba a cena, mas é gritante às vezes a atuação do Anthony Starr, né? De certo modo, a forma como ele muda de fisionomia, a forma como ele entra e sai de estados emocionais e sem ser careteiro, pelo menos na minha opinião, né, aquele ator que faz careta para demonstrar emoção, ele muda rapidamente o estado emocional, me convence, pelo menos. Então, você tem aí algumas ações pontuais deles, uma delas é na corrida, quando ele vê o Butcher na plateia, todo mundo olhando para a corrida do A-Train. Não sei por que eles estavam olhando, porque ninguém vai conseguir ver nada mesmo daqueles dois correndo, o A-Train e o Shockwave. Mas o Butcher está olhando o Butcher olha onde o Homelander está, e o Homelander percebe isso. E depois o Butcher escapa, e num lapso de reflexão do Homelander, o Butcher escapa e eles não se veem mais. E o Homelander fica pensando nisso. Depois, ou antes, eu não lembro, mas ele tem um embate com a Madeline. Ele vai lá na sala dela, e a questão dele com o filho da Madeline fica cada vez mais problemática, mais conflituosa, mais intragável. E aí, essa questão... Lembrando que o filho da Madeline é apenas um bebê, não tem nenhum ano de idade. Lembrando isso. Mas em algum momento a gente vai entender esse problema da infância do Homelander. A gente vai entender isso e vai ver que tem uma carência afetiva, emocional muito grande. E o símbolo dessa carência afetiva é o leite, né? O símbolo, o elemento que carrega esse simbolismo dessa falta de um carinho materno é o leite. E aí é o que eu queria lançar
justamente nesse episódio, é apresentado o leitinho da mamãe. Qual é a relação com o fato do Homelander ter essa compulsão pelo leitinho da mamãe? Eu quero entender, porque não é possível você colocar um personagem que chama Leitinho da Mamãe numa série que tem um cara que é meio taradão por causa de leite de mamãe. E até agora a gente não sabe quais são as motivações do leitinho da mamãe. A gente não sabe quais são as motivações, por que entrou nessa história. Do French também não. Né? A gente sabe que do Butcher tem uma questão da Becca e a gente sabe com certeza que a motivação do Hughie, mas do leitinho da mamãe e do French nós não temos. Nós sequer sabemos o nome real do French. E do leitinho da mamãe também. A gente não, o leitinho da mamãe eu acho que é o nome dele mesmo. Ah, não eu sei acho que não é apelido, porque o Hughie acho que pergunta, leitinho da mamãe, seu nome, e ele fala, por quê? Algum problema? Alguma coisa assim? Mas eu achei que ele tava tirando o Hughie ali, tipo assim, é isso aí, minha mãe me deu esse nome, tipo, na ironia, entendeu? Mas não sei. Eu tenho algumas hipóteses, mas eu prefiro não falar. Que mãe, né? Então vamos ver o que guarda aí essa relação leitinho da mamãe com o Capitão Pátria taradão por leite de mamãe, né? Bem, tirando essa questão da Madeline, não é tirando não, tem uma coisa importante aí, porque o Homelander chega e eles entram numa discussão por causa do translúcido, alguma coisa do tipo, e a Madeline dá um discurso para ele ler. E ele pega e fala, eu preciso falar com as minhas palavras, porque eu tenho que falar do meu jeito, porque blá blá blá. E ele vai se rebelar, e ele tenta se rebelar contra a Madeline, mas a Madeline fala, quem escreveu isso foi o próprio Sr. Edgar, que está lá no 82º andar, e você sobe para conversar com ele. E nesse momento o Homelander titubeia, ele pega e fala, não, tudo bem. Então ele vai e faz o discurso de acordo com o que foi escrito. E aí eu me pergunto, o Homelander é o Superman, é super visão, super audição, super peido, super arroto, super tudo. Tudo que ele faz é super. Por que raios ele teme esse Sr. Edgar? A princípio, talvez esse Sr. Edgar seja uma espécie de Lex Luthor, provavelmente, e tem alguma coisa como uma kriptonita guardada, alguma coisa assim que possa fazer mal aí para o Homelander. Não lemos os quadrinhos, não sabemos disso, então eu estou fazendo a previsão daqui. O que esse Edgar tem que... E, bem, quando a gente for falar dos promos e dos trailers, a gente vai voltar nessa questão do Sr. Edgar. Nesse episódio, o Homelander e a Maeve interagem em 2 momentos. No primeiro, eles são enviados numa missão. Essa missão é da Maeve, mas o Homelander acompanha ela. E eles têm que parar um atirador num prédio. E aí, enquanto eles estão indo, eles estão conversando. E aí a Maeve questiona o Homelander por que ele tá tão preocupado com o translúcido se ele nem suporta o cara, né? E o Homelander fala que se algo acontecesse ao translúcido, seria um ataque diretamente a ele. A Maeve comenta que impressionante como em menos de 20 segundos ele virou o centro da história, né? Então os dois sobem o prédio, o Homelander mata de uma forma... Os dois sobem não, né? O Homelander sobe e deixa ela de elevador. Diga-se de passagem. Verdade. E aí o Homelander mata o cara de uma forma brutal, ele esmaga o coração do cara. Depois ele limpa as mãos dele com nojo, assim, no cara mesmo. E em seguida, ele descarrega a arma do cara na Maeve, porque é uma espécie de brincadeira, entre aspas, entre eles, né? Quando o bandido atirar primeiro, o Homelander pode descarregar a arma na Maeve. Não é uma brincadeira, é justamente o que eles acusam a polícia de fazer às vezes, né? A polícia executa alguém, ou até um criminoso mata alguém da própria quadrilha, e aí ele finge que a pessoa atirou primeiro. Então eles pegam a arma do morto, atiram, para todo mundo achar que quem matou em legítima defesa. Tá. Tem até uma série que é de um colega do Eric Kripke, que é do Shaw Ryan, que chama The Shield, que o grande gatilho da série é justamente uma treta entre policiais que alguém tem que tirar em outro e fazem a mesma coisa. Entendi. Mas é isso, ele atira só para justificar que o cara reagiu e por isso que ele teve uma morte brutal. Entendi. Mas a questão é que ele se diverte fazendo isso. Então ele se diverte matando o cara, ele se diverte atirando na Maeve e o tempo todo, desde quando eles estavam indo até o momento ali que ele mata o cara, a Maeve fica super incomodada com o comportamento do Homelander e como ele se diverte com a situação. E aí mais pra frente no episódio,
eles se encontram novamente na corrida do A-Train. Então eles estão no meio da multidão, acenando, mandando beijos e tudo mais. E o Homelander começa a perguntar por que eles terminaram o namoro deles. Porque a gente descobre que eles já tiveram uma relação. E a Maeve pede pra ele não tocar nesse assunto delicado. E fica uma questão. Por que o assunto é delicado? Por que eles não estão mais juntos? Nesse momento o Homelander pega ela, assim, pro público parece que é um carinho, mas pra ela é claramente uma ameaça, e ele fala que se ele souber que ela se apaixonou por outra pessoa, ele não vai saber lidar com isso muito bem. E aí ela simplesmente ri e sai, deixa ele sozinho. Todo esse comportamento do Homelander me fez pensar se talvez não sejam sinais de psicopatia. Porque, assim, claramente ele se preocupa só com ele mesmo. Então, o translúcido tá desaparecido. A preocupação dele não é se aconteceu realmente alguma coisa com o translúcido. A preocupação dele é o ataque seria pra ele. Então, ele seria atingido, né? Na corrida do A-Train, ele ameaça a Maeve. Eles não estão mais juntos. Então, tipo, o que ela tem que dar? O que interessa a ele se ela tiver alguém ou não, sabe? Tudo bem que tem uma questão dessa busca dele por conexão, mas ele não demonstra empatia, ele não demonstra sentimentos, né? Tipo, a única preocupação dele é com ele. Então, na conversa dele com a Madeline, o ódio que dava pra ver que ele tava do bebê é só um bebê que o bebê fez pra ele, entende? Então, tipo, tudo gira em torno dele e ele não tem empatia por ninguém, é só ele e ele. É que no caso da psicopatia, quando fala de um psicopata, um psicótico, o psicopata ele tem um certo prazer em matar especificamente, né? Eu não classificaria o Homelander como psicopata ainda. Sabe? Essa pessoa que matar faz parte do instinto dela e ele precisa matar. Ele tem que matar. Matar é uma necessidade. Eu acho, e por exemplo, e aí pelos estudos de psicopatas e tal, eles são muito narcisistas, né? Muito preocupados com o plano, com o que acontece, com o planejamento, muito vaidosos, mas eu particularmente acho que não quer dizer que um narcisista vaidoso, ególatra, seja um psicopata. Pelo menos é a forma. Eu não sei se ele é necessariamente um psicopata. Se ele tem uma pulsão por matar. Ele tem um desprezo enorme pela vida humana. Mas porque ele se enxerga assim como um ser superior. Ele, em diversos momentos da temporada ele fala: você, uma pessoa normal. Ah, mas eles são normais, mas por que você se preocupa com eles? Tem um momento que ele faz essas citações. Mas eu não vejo ele movido com sede de sangue para matar constantemente. Nesse sentido, eu não entenderia ele como um psicopata, mas sim alguém que possui diversos distúrbios, né, psicológicos graves, né? E o lance da preocupação com a própria segurança, eu particularmente acho normal. Quer dizer, normal não, porque ele não está preocupado se o outro sofreu e teve um problema, e aí você entra na falta de empatia. Mas é a preocupação do grupo, e Eu ele está em acho risco. que. É normal. Agora, o que é absurdamente cruel é ele matar o cara com um murro no coração de uma maneira desnecessária, limpar a mão no cara, jogar como se fosse nada. Então, fica aí, ele é um psicopata ou não? Eu acho que não tem uma. Eu acho que não faz sentido a preocupação dele com um grupo ou com ele mesmo. Porque o translúcido tá desaparecido. Porque em nenhum momento tem essa ligação. Simplesmente o cara sumiu. Entendeu? E o que tem a ver o Homelander? Sabe? O cara nem era uma pessoa. Em nenhum momento a gente tem a informação de que o translúcido era uma pessoa querida e super importante pro Homelander pra justificar, tipo, ele sumiu, então estão querendo atingir o Homelander, sabe? Mas ele tá preocupado com o grupo. Não. Bem, aí... Eu acho que ele tá preocupado com ele mesmo. Ele fala isso. Uma coisa não exclui a outra. Enfim. Ele está preocupado com a organização, ele está preocupado com a Voight, ele está preocupado com tudo isso, com uma sede de controle,
concordo que não existe nenhum afeto pelo translúcido, mesmo porque o translúcido também é um pervertido, uma pessoa extremamente escrota. Mas aí, o que eu quero dizer é que isso não configuraria uma psicopatia, uma preocupação, uma paranoia, mesmo porque ele não tem indícios muito claros de que o translúcido sumiu. No entanto, pelo jeito, a gente não está na situação necessariamente, não vivencia, mas é óbvio que o roteiro é obrigado a dar a sensação das coisas importantes na trama, mas, sei lá, se não é hábito do translúcido sumir desse jeito, dessa forma, assim, não dar recado, desaparecer e não dar satisfação e ninguém sabe onde ele está, não sei se isso deve ser muito comum entre eles. E pelo chip não estar sendo conectado. E, de fato, de qualquer modo, no final do episódio vai se confirmar que realmente existe um perigo contra eles. E outra coisa, eu não lembro se ele faz essa pergunta para mim antes ou depois de ver o Butcher. Isso acho que é um pouco fundamental, porque embora ele veja o Butcher e não reconheça e não saiba quem é, ele começa a fazer a ligação de um monte de elementos estranhos. Todas essas interações entre o Maeve e o Homelander é antes dele ver o Butcher. Então, o Butcher só vai confirmar. E no final do episódio, o Profundo encontra uma caixa forrada com zinco com todos os restos do translúcido dentro da caixa. Escrito: você será o próximo. Vou te pegar. Vou te pegar. Então, tem uma mistura aí de sentimentos de um cara com N psicopatologias, N problemas psicológicos, e o pior de tudo, extremamente poderoso. Bem, galera, essa foi a discussão do terceiro episódio, Na Fissura. E eu tô aí na fissura também de ver a próxima temporada. Vamos ver como é que vai ser isso daí. Tá sendo legal fazer os episódios, mas a gente não recebeu nenhum feedback ainda. Bem, como eu disse no começo, se você não ouviu o nosso podcast, eu espero que em algum momento você ouça sobre o nosso podcast. E aí sim você vai voltar e vai ver. A gente vai estar esperando aqui vocês para ouvir aí os nossos primeiros episódios. Bem, ficamos por aqui. Um abraço. Beijos para todos e todas. E até o próximo amanhã. Musiquinha!